Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Nessa videoaula iremos falar sobre a historicidade da Terra, desde o seu início, no Big Bang, até os dias atuais. Então vamos observar a primeira tirinha para que a gente possa entender nessa sequência de tirinhas como se inicia tudo, o Big Bang. Tudo começou há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, quando o universo era pequeno, quente e denso. Em menos de um bilionésimo de segundo, aquele pequeno universo se expandiu para mais de bilhões de vezes seu tamanho original, por meio de um processo chamado inflação cósmica. A seguir, veio a saída graciosa, quando a inflação parou. O universo continuava se expandindo e esfriando, mas a uma fração da taxa inicial. Nos 380 mil anos seguintes, o universo foi tão denso que nem a luz foi capaz de se mover através dele. O cosmos era formado por um plasma opaco e superquente de partículas dispersas. Quando as coisas finalmente esfriaram o suficiente para os primeiros átomos de hidrogênio se formassem, o universo rapidamente se tornou transparente. A radiação irrompeu em todas as direções e o universo estava a caminho de se tornar a entidade regular que vemos hoje, com várias faixas de espaço vazio, pontuadas por aglomerados de partículas, poeira, estrelas, buracos negros, galáxias, radiação e outras formas de matéria e energia. É a partir dessa configuração que nós vamos iniciar essa poeira cósmica, formar a historicidade da Terra. As eras geológicas, o éon, períodos e épocas. Nós temos a primeira era, que é a era pré-cambriana, dividida em dois períodos, o proterozoico e o arqueano. A era paleozoica, seguinte, que tem os períodos cambriano, ordovinciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. A era mesozoica, que tem o Cretáceo, o Jurássico e o Triássico. E a era cenozoica, com o período terciário, que vai estar no Paleoceno e Neoceno, e épocas de Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e Plioceno, e o Quaternário, que é o Holoceno e o Pleistoceno. Essa se dá a caracterização da estrutura da historicidade da Terra. Vamos a alguns detalhes. Durante a era pré-cambriana, por exemplo, nós temos o período arqueano, que vai formar as bacias de minerais não metálicos. Lá, que são as reservas. Lá no proterozoico, um período bem menor, vai se formar as reservas de minerais metálicos. Na era paleozoica, que é um período que tem as formações dos dobramentos antigos, ou seja, cadeias de montanhas antigas, nós temos dois períodos muito relevantes para a geografia. O cambriano, quando surge o Oceano Pangeático, o primeiro oceano da Terra, e o carbonífero, que é quando vai surgir as grandes reservas de carvão mineral. Carvão mineral esse que é dividido em turfa, hulha, lignito, antracito. Aí vem a era mesozoica. A era mesozoica que data, o início da deriva continental, a famosa separação dos continentes. Nesta era, nós temos o Jurássico, o Triássico e o Cretáceo, o período da vivência dos dinossauros, que vão ser extintos por uma ruptura na cadeia alimentar. Acontece o choque do asteroide, o exemplo está lá na fossa abissal do Golfo do México, mas não quer dizer que esse envoltório, criou-se um envoltório de poeira em toda a Terra, e sim em parte da Terra. A Terra ficou escura, houve uma ruptura na cadeia alimentar, e isso se dá, sim, a extinção dos dinossauros. Nessa era mesozoica, forma-se as bacias sedimentares ricas em betume, ou seja,
petróleo. E vem a era Cenozoica, que é a era dividida em períodos como o terciário e o quaternário. Dentro dessa era vai se formar bacias sedimentares ricas em fósseis. Exemplo dessa bacia sedimentar nós temos no Cariri cearense a bacia sedimentar do Araripe, riquíssima do Cretáceo em fósseis. Tendo a junção das eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, nós temos a formação de um éon. Esse éon é chamado de Fanerozoico, ou seja, é a junção de eras de formação de estruturas sedimentares. Não podemos esquecer que é durante essa era Fanerozoica, ou seja, Paleozoico, tem a formação das cadeias de montanhas antigas, e no Mesozoico e no Cenozoico temos a formação das cadeias de montanhas chamadas de modernas, ou dobramentos modernos, resultantes de processos orogenéticos. Na aula seguinte nós vamos especificar na aula de agentes internos da Terra. E por fim chegamos à era antropozoica, a nossa, e da existência humana, que data mais ou menos de 1,5 milhão de anos. Sendo assim, nessa aula nós vimos, como forma resumida, o Big Bang, o início da formatação da crosta terrestre. Aprendemos aí, como forma bem resumida, que a Terra é composta pelo núcleo, uma camada fina, líquida, certo? Bem abundante. Temos o manto, que é uma pasta, né? E temos a crosta, a camada mais fina da estrutura terrestre, que é sólida. Entre a crosta e o manto nós temos uma descontinuidade, chamada de descontinuidade de Morovitch, e entre o manto e o núcleo nós temos a segunda descontinuidade, que é a descontinuidade de Gutenberg. Podemos dizer que a Terra é formada do núcleo para manto e para a crosta. Ou seja, nós temos aí, de maneira resumida, como se dá a história geológica da Terra. E tendo como por fim a era que nós vivemos hoje, que é a era antropozoica. Compartilha, curte nossos vídeos, para que possamos fazer cada vez mais. Não conte com a sorte, conte com a gente. Fique atenado com os podcasts e as aulas do TV 7.